da esperança. Esses textos são difíceis. E Oséias é um profeta difícil de ler. Mas, ao mesmo tempo, ele é profundo e maravilhoso. É o profeta do Antigo Testamento, a mensagem dele com a vida pessoal. Ele mais conecta a mensagem dele com a própria vida. E a gente vai ver o que aconteceu, né? Ele recebe uma mensagem sobre Israel, e Israel como a mulher infiel. Deus como marido, e Israel como a noiva, a esposa infiel, que adultera com outros deuses. E aí a mensagem de Oséias é que Deus fala para ele, vai e toma uma mulher adúltera e casa com ela. E eles têm filhos. E os nomes dos filhos são simbólicos dessa mensagem, do próprio relacionamento de Deus com Israel. Olha que coragem desse profeta, hein? Casar com uma mulher infiel, sabendo que ela é infiel, sabendo que iria traí-lo, e saber toda a história. Tribos do norte. Essas 10 tribos do norte foram levadas pela Síria, inclusive a maior parte dos comentaristas a maior parte entende que esse livro foi escrito nesse período, quando Israel estava debaixo do domínio da Assíria, e esse povo desapareceu, sumiu. Eu disse isso semana passada, eles não voltaram. Por quê? Porque o pecado deles foi muito, muito, muito grande. E a aliança de Deus, a promessa de Deus era com Judá, era com Davi, porque Deus havia prometido para Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, que a promessa de Deus nunca faltaria a Davi. E essa tribo deixou de existir. Mas é interessante que olha como o livro é... Desculpa que eu só achei isso aqui em inglês, mas eu vou traduzindo para a gente entender, né? Nós temos aqui do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, olha lá, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 capítulos. E aí fala o seguinte, os 3 primeiros capítulos são a parte narrativa. E o propósito é a ilustração simbólica. Fala do casamento de Oséias com essa mulher. Essa mulher se chama Gomer. Essa mulher adúltera. E aí fala que eles têm 2 filhos no capítulo 1. Na verdade, eles têm 3. Né? Mas os 2 mais simbólicos são... Eles têm 2 filhos e uma filha. O primeiro é Jezreel, que fala do julgamento, mas da restauração de um povo. Jezreel era um local. E aí Deus diz, nesse local eu vou destruir e eu vou restaurar o meu povo. Então o nome dele era o nome de um vale, era o nome de um local. O segundo nome era Lohuama, que era menina, que significava não amada. Olha que coisa impressionante. O nome da menina foi não amada. E o nome do menino, o último menino, foi Lo-Ami, que era não meu povo. Então os filhos falavam de juízo, restauração, da falta de amor de Deus, não amada por Deus, e não meu povo. E aí há uma separação, porque a mulher adultera, e aí Oséias se separa dessa mulher, mas depois há uma restauração no 3º capítulo, e aí isso é o simbolismo do que Deus quer falar no resto do livro de Oséias. E aqui há os sermões de Oséias, há discursos de Oséias falando sobre essa restauração espiritual. Do capítulo 4 até o capítulo 8, a gente encontra pecado, culpa e transgressão. O que fala sobre isso? Deus é santo. A santidade de Deus contrasta com a culpa do povo, com a transgressão do povo. No segundo momento, Deus é justo. E isso vai dizer que o julgamento de Deus é eminente. O julgamento de Deus está para acontecer. Mas o livro termina com uma mensagem, nos capítulos 11, 12, 13 e 14, falando sobre Deus é amor, fala sobre a esperança acima do juízo e uma restauração acima da destruição. E nós vamos ler o capítulo 14. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz assim, houve uma tempestade em todo o livro de Oséias. Em alguns momentos, uma ameaça de grande destruição. E quando nós chegamos ao final... Desculpa, deixa eu só beber uma aguinha. Quando nós chegamos ao final, a gente acha que aí sim a destruição vai cair,
Que a gente fala, ficou, sabe a nuvem preta, vai ficando a nuvem preta, a nuvem escura, vai ficando, vai cair, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Na hora que você acha que vai, no capítulo final, contrariando tudo que a gente espera, a destruição não vem. E aí ele diz, nós vemos uma chuva de graça e misericórdia. Olha que sensacional, que maravilhoso. E é nessa expectativa que nós vamos ler o capítulo 14 de Oséias. São apenas 9 versículos, o capítulo todo. E eu gostaria que você lesse comigo. E diz assim, volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não pode nos salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, àquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam à sua sombra voltarão. Reviverão como o trigo, florescerão como a videira. E a fama de Israel será como o vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com os ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Amém. Nós vamos ver versículo a versículo, parte a parte desse pequeno trecho. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que há um chamado ao arrependimento. Quem é o autor do chamado? O autor do chamado é o próprio Deus. Ele diz, né? Olha ali, volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Quem está dizendo isso? O próprio Deus. É Deus que está dizendo a Israel, Israel, retorne. É Deus que tem a iniciativa de chamar Israel de volta. E é uma coisa interessante. Na vida do pecador, não existe gente inteligente o suficiente para falar, já pequei muito, agora eu vou voltar para Deus. O pecado em nós não conhece limite. O pecado em nós não conhece a sensação de saciedade. O pecado é um monstrinho que às vezes parece que está em nós mesmo, lá no nosso estômago, e fala, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. A iniciativa de retornar, a iniciativa de voltar, a iniciativa de se arrepender é sempre de Deus. É Deus que nos chama, é Deus que nos convida, é Deus que nos alcança, é Deus que pela sua graça nos ilumina. A iniciativa é sempre de Deus. Não tem ser humano. Se bem que alguns por aí tentam fazer a gente crer que eles são bons o suficiente para falar, um dia eu quis voltar para Deus. Meu querido, a gente nunca quer voltar para Deus. A nossa natureza é caída, a nossa natureza é destruída, a gente só quer o mal. Mas Deus, pela sua graça, um dia nos chama. A graça de Deus um dia nos alcança. A graça de Deus um dia nos atinge. E nós somos completamente transformados. Eu costumo dizer que a gente é atropelado pela graça de Deus. A gente não sabe nem qual é o nosso nome, de onde a gente veio, para onde... Hoje é um dia bem legal para eu fazer a piada que eu sempre faço, né? Quando a graça de Deus nos atinge, a gente está mais perdido que Adão no dia das mães. Né? A gente estava lá perdido, a gente não sabia o que estava acontecendo, mas a gente foi alcançado pela graça de Deus. Muitos teólogos brigam para dizer... Essa graça, os calvinistas vão dizer essa graça é irresistível, aí os arminianos vão dizer essa graça é preveniente. Tudo isso é um linguajar teológico, tem o seu lugar, tem o seu interesse, mas o mais importante é, nós somos pecadores, que um dia fomos alcançados por iniciativa de Deus. Foi Deus que do alto do seu trono olhou para nós e falou, é tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar. A iniciativa é sempre de Deus, sempre de Deus. E aí ele diz, volte. Volte, é um retorno, é uma restauração, e eu acho bonito que esse volte tem um ó Israel, traz uma doçura,
traz um desejo de muita vontade, né? Volte, ó Israel. Deus nos convida para essa restauração, mas esse convite é um doce convite. A restauração é interessante, né? Porque ele diz, volte para o Senhor, e Senhor, de novo, é o nome do hebraico, que é o nome da aliança, Yahvé, Yahweh, Jeová, é o nome de Deus com Israel, é aquele, com todo respeito, guardando todas as proporções, é o nome que, é o apelido que só o marido chama a esposa, que só a esposa chama o marido, é aquele nome que é íntimo do casal, é aquele apelido que não é compartilhado. Claro que com Deus a gente acrescenta infinitas camadas de reverência, mas é o nome que só Israel chama Deus, e Deus chama Israel, é um nome de aliança, é um casamento. Ele está dizendo, vocês foram tão infiéis para mim, vocês me traíram com tantos deuses, vocês rodaram por aí, vocês passaram na mão de um monte de outros deuses, mas agora é tempo de vocês voltarem para mim, é tempo da gente restaurar o nosso relacionamento, é tempo da gente restaurar o nosso casamento, dentro da aliança. Que coisa linda, né? Tem muita gente, e muitos pregadores por aí, que pregam uma vida cristã de medo, né? Como se a pessoa pecasse, eu não estou dizendo que, isso é uma outra questão, deixa eu terminar a frase primeiro, que a pessoa pecasse, e ela perde a salvação, ela sai da aliança, ela sai debaixo da graça de Deus. Isso seria terrível para nós. Imagina, a gente fica neurótico. Cada pecado, você fala, meu Deus, será que eu estou dentro da aliança? Será que eu estou fora? Será que eu pequei? Será que eu não pequei? E pecado inconsciente, aí você já não sabe mais se está consciente, se não está consciente, a gente entra numa neura. Meus irmãos, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, Deus não nos larga. A gente é infiel, a gente tropeça, a gente cai, a gente bate cabeça, a gente em outros deuses, a gente faz outras promessas, a gente fala, eu vou te amar para sempre, e amanhã já não ama mais, mas Deus permanece, o amor dele permanece sobre nós. Isso é um motivo de muita alegria, de muita gratidão no nosso coração. Nós somos o povo escolhido, nós somos escolhidos em Cristo, nós somos redimidos na cruz, nós somos selados com o Espírito Santo para o último dia, e esse selo não sai de nós. É a famosa frase, uma vez salvos, salvos para sempre. Uma vez salvos, nós somos garantidos, Deus garante, não pelo nosso mérito, não porque a gente é bonzinho demais, não porque a gente é cheiroso demais. A gente é esse ser que bate cabeça, que trai, que troca, mas o amor de Deus permanece para sempre. É engraçado que o volte foi usado no livro de Oséias várias vezes, e ele sempre falava, vocês voltaram para os seus pecados, vocês voltaram para a destruição. Agora ele usa o mesmo termo no hebraico para dizer, volte, mas agora volte para perto de Deus. E aí ele traz o argumento para o chamado. Deus é que chama ao arrependimento, e qual que é o argumento que Deus usa? Deus diz, o pecado de Israel. Ele fala aqui, olha, os seus pecados causaram a sua queda. Voltem porque vocês estão caídos, voltem porque vocês estão destruídos, voltem porque vocês estão mortos nos seus pecados. Essa semana eu gravei um podcast com um querido pastor, amigo, apresentador da Rádio Transmundial também, chamado Israel Mazakorati. Ele é pastor na Iba Viva, lá em Vinhedo. E eu indico fortemente que vocês ouçam esse episódio. A gente fala, a igreja precisa cantar sobre pecado. E ele fala uma coisa muito interessante, a gente vai trocando a conversa. A igreja hoje não quer falar sobre pecado, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é bonitinho, pecado não é uma mensagem atraente, não é uma mensagem convidativa, não é uma mensagem politicamente correta, não é uma mensagem fácil de falar. A pessoa vem visitar e você fala para ela, você é pecador, você está errado, você está morta no seu pecado. Não é uma mensagem gostosa da gente falar, mas é a mensagem do Evangelho. Nós somos pecadores. O C.S. Lewis diz que antigamente, o C.S. Lewis morreu há muitas décadas atrás, então antigamente dele é muito antigamente, né? Ele diz, antigamente, o pecador cristão tinha que apontar o caminho para o pecador e dizer, é Cristo. Hoje, o pregador cristão tem que primeiro convencer o ouvinte que ele é pecador, porque as pessoas não se acham pecador. Se você for na rua, as pessoas falam, não, mas nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu sou bonzinho no meu trabalho, eu trabalho bacana e tal. Vocês conhecem gente assim. A gente é assim. A gente não se acha pecador.
né? E aqui, Deus está dizendo, Israel, vocês estão afundados, vocês estão mortos, vocês estão destruídos pelo pecado de vocês. A condição de Israel é uma condição doente. Eles estão doentes, de uma doença mortal. Pensa numa doença que não existe cura. Como a gente enfrenta... A AIDS já foi uma doença, um diagnóstico de morte imediato, fatal, rápido. A Covid matou aí quantos milhões de pessoas ao redor do mundo? A gente tem tantos tipos de cânceres que a gente não sabe muito o que fazer. E Deus está dizendo, o pecado é uma doença para a qual não existe cura. O pecado é uma doença completamente fatal, que não tem nenhum tipo de restauração humana. Israel está caído em vergonha, Israel está caído em miséria, Israel está fraco na fé, Israel está destruído. E quando Deus fala da restauração, Ele está falando da restauração de um relacionamento, da restauração de um casamento. Ele está dizendo que essa esposa infiel, caída e morta em vergonha, pode se arrepender e encontrar com um marido que é fiel, que é o próprio Senhor. E é interessante, né, que a queda poderia ser uma desculpa para não voltar. Né? No sentido assim, sabe quando o filho pródigo fala assim para o pai? O filho pródigo, todo mundo lembra da parábola do filho pródigo, né? O filho gasta o dinheiro, pede a herança antes do pai morrer, o que era uma vergonha na cultura antiga, ele fala, eu quero a minha parte. Ele estava falando para o pai, na cultura judaica, o senhor para mim morreu, está morto. Ele pega o dinheiro, leva embora, gasta com tudo de pior, fica na pior situação, e quando ele volta sabendo que para ele não tem perdão. Filho, ele nunca mais vai ser. Ele volta para o pai para dizer o seguinte, me trata que nem um empregado, porque os teus empregados têm uma condição de vida melhor que a minha. Ele não volta para pedir, pai, me perdoa, eu quero ser seu filho de volta. Ele sabe que para ele não tem perdão. A parábola do filho pródigo, ela é tão chocante, porque o pai perdoa um filho por um pecado que não tinha perdão. Como que esse pai pode voltar a aceitar esse filho? Tipo, que pai banana, que pai fraco, ele não tem vergonha, ele não tem orgulho. É isso que a parábola do filho pródigo fala. Então, o pecado do filho impediu o filho de falar, pai, me aceita como filho. Ele fala, me aceita como um dos seus empregados. E é interessante que Deus coloca o pecado não como desculpa. O pecado agora é o argumento para a gente voltar para Deus. Deus está dizendo, pega todos os seus pecados e não esconde de mim, não. Pega eles e volta para mim. Vem com eles diante de mim. Pega todos os seus pecados, não esconde não. Traz aqui. Traz para eu ver. Isso é muito interessante. E aí vem a condição para o chamado do arrependimento. A condição é que haja arrependimento. O único caminho de volta para Deus é o verdadeiro arrependimento. Não tem outro caminho para Deus, além de voltar e desfazer o que foi feito errado. O que é arrepender? É tomar outro rumo, é tomar outro caminho, é fazer diferente do que foi feito. É pegar uma outra rota. A rota que você e eu pegamos, na nossa natureza caída, ela é uma rota que dá em morte. O que a gente faz no arrependimento? A gente vira para outro caminho. O único caminho de volta para Deus é através do verdadeiro arrependimento. Não tem dinheiro, não tem beleza, não tem inteligência, não tem meritocracia, não tem nada que nos restaure a condição de filhos e da aliança com Deus. A única coisa que nos restaura com Deus é o arrependimento. É o arrependimento. Não basta saber que errou. A gente tem que tomar uma atitude prática de retorno a Deus. De novo, o filho pródigo nos dá um exemplo interessante. O filho pródigo fala, puxa, eu errei. Quando ele comeu a comida, ele quase comeu a comida dos porcos, e na cultura judaica, comer comida de porco era um escândalo do escândalo, do escândalo, do escândalo. Quando ele se vê naquela situação, ele pensa, eu errei. E é engraçado que tem muita gente que para aí. Muita gente tem uma concepção de que errou. Percebe, a ficha cai.
né, para nós que somos mais antigos, hoje isso não faz sentido nenhum, né, a ficha cai, que expressão é essa, né? Nada, né? Caiu a ficha. Não tem outra expressão melhor. Putz, aconteceu. E agora? E muita gente para aqui. Não basta aqui. Não basta você saber que errou. O arrependimento, primeiro você reconhece, mas agora esse reconhecimento tem que ser colocado numa atitude. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Tem uma música do Roberto Carlos que conta assim, que diz assim, eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. E ele conta toda a história, né? Vai descrevendo o cachorro que vai vendo, que volta, o portão. Voltar não é fácil. Voltar não é fácil. Essa música é uma volta melancólica, porque a volta muitas vezes requer humilhação, requer aceitar que você errou, requer você enfrentar os erros do passado, a enfrentar gente que você deixou para trás, a enfrentar coisas que você esqueceu. Voltar não é fácil. Voltar não é fácil. É muito mais fácil a gente seguir em frente e fingir que aquilo não aconteceu. E voltar e arrependimento passa por perceber que errou, ter a consciência que errou, mas voltar ao Senhor. Tomar uma atitude prática. Agora veja a situação, nós estamos doentes de uma doença mortal. Só Deus tem a cura. Só Deus tem a cura dessa doença mortal. Só Ele pode nos curar. E Ele fala, olha, o caminho da cura é esse. E aí nós temos que nos mover por esse caminho. Né? É interessante porque há uma discussão se Deus é soberano ou o ser humano tem poder. É o famoso livre-arbítrio, né? O ser humano tem livre-arbítrio ou Deus é que comanda tudo. Meus irmãos, essa discussão nem existe aqui. É Deus que chama, é Deus que convida, é Deus que faz, mas a gente também tem a nossa parte. A nossa parte é, diante do chamado de Deus, a gente toma uma atitude. A gente toma uma atitude. Tem muito crente que fala assim, não, Deus é poderoso. É desculpa para ficar sentado. É desculpa para ficar esperando. É desculpa para fazer, como diz o carteiro Jaiminho do Chaves, para evitar a fadiga. Né? Para evitar a fadiga, para evitar o cansaço, para evitar o esforço, eu vou esperar sentado porque Deus é poderoso. Meus irmãos, Deus é poderoso, mas isso não é desculpa para a gente ficar parado. Deus é soberano, mas isso não é desculpa para a gente ficar acomodado. Deus tem todo o poder, mas isso não é desculpa para a gente ficar na nossa inércia achando que a gente não tem que fazer nada. Deus faz todas as coisas, mas Ele ainda deixa, Ele é tão Deus que Ele faz de um jeito que a gente ainda precisa dar um passo na direção dele. A gente tem que andar na direção dele. E é interessante, porque lá em Oséias capítulo 6, tem até do 1 ao 3, tem um trecho que é muito bonito. Diante do Trono até gravou uma música nesse texto, chamada Bálsamo de Gileade. Gravou lá no ano 2000, no CD Águas Purificadoras, que a gente cantou essa música aqui semana passada, que ela fala assim, vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. É o versículo cantado. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e estaremos diante dEle. Aí você fala, que coisa linda, né? Olha, venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. E aí vem um versículo maravilhoso, Oséias 6,3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Na versão antiga diz, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera. Você fala, que coisa linda. E é interessante que no versículo seguinte, Deus fala assim, isso é lindo, mas é um discurso. Isso é lindo, mas é da boca para fora. Isso é lindo, mas ele fala, isso é que nem o orvalho, que quando nasce o dia, ele desaparece. Maravilhosa essa oração de vocês. E cá entre nós, tem muitas orações que a gente já fez para Deus, que Deus fala a mesma coisa, que lindo, que maravilhoso, pena que você levantou da cadeira da igreja e já foi embora essa oração. Você cantou, você falou, você virou as costas, desapareceu tudo. E aqui o povo de Israel faz isso. Ele fala, as palavras de vocês, Deus fala, são superficiais como a neblina da manhã, são como o orvalho que logo passa. E agora, qual que é a diferença?
o próprio Deus nos ajuda a orar. É a mesma coisa que acontece em Jesus. A gente precisa de ajuda em oração. A gente precisa que Jesus nos ajude a orar. E aqui o próprio Deus nos ajuda a orar. E eu quero que vocês prestem atenção. Olha que coisa interessante. Versículo 2. Peçam-lhe. Primeiro que ele fala aqui, né? Eu só vou voltar para a gente ver aqui, ó. Ele diz aqui, preparem o que vão dizer. Olha que interessante. Deus está falando, voltem ao Senhor, voltem ao Senhor, voltem ao Senhor. Mas ele diz, preparem o que vocês vão dizer. E aí ele fala, vocês podem dizer o seguinte. E aí ele volta aqui, ó. Peçam-lhe. Perdoa todos os nossos pecados. Primeira coisa, qual que é o caminho, o passo a passo do que a gente vai dizer, né? Deixa eu só, desculpa, peraí. Tá certo, ele diz, ó, preparem o que vão dizer. Ele diz assim, Deus quer que nós nos acheguemos a Ele com sinceridade, sem desculpas. E aí é interessante, né? O que nós levamos a Deus? Nós levamos a Deus palavras. Nós levamos a Deus palavras. Mas veja, são palavras sinceras. Palavras acompanhadas de atitude e transformação. Lá no capítulo 6, que eu acabei de citar, Deus fala, as palavras de vocês são muito bonitas, mas elas são que nem a neblina da manhã, logo desaparece. Aí no versículo 6 ele diz assim, eu desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Esse é o mesmo segredo que Davi aprendeu no Salmo 51. Davi diz assim, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu te daria todos. Se o Senhor quisesse holocaustos, eu te daria um monte de novilhos, bois, pombos, o que o Senhor quisesse. O que Deus quer? E Davi percebeu, Davi disse, o Senhor quer um coração contrito e um espírito quebrantado. O que Deus procura é um coração quebrantado. Mas o fruto de um coração quebrantado vem em forma de palavras quebrantadas, palavras de arrependimento. Veja, a palavra sozinha não adianta para nada. Mas a palavra acompanhada de um coração contrito é o que Deus quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente fala assim, não, eu estou arrependido por dentro. Na verdade, cá entre nós, é um orgulho nosso. A gente fala, eu estou arrependido, mas não quero falar. Eu não preciso orar, Deus já sabe, Deus conhece. Não, o profeta está dizendo, você está arrependido? Bota para fora. Coloca para fora. Externaliza isso. Né? Põe para fora. Deixa sair. E aí, a gente vai ver o passo a passo do verdadeiro arrependimento. Agora, e aí ele diz assim, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados. Primeira coisa, primeiro passo para o arrependimento, reconhecer que nós pecamos. Sabe aqueles pecados que você juntou? Você está falando, Deus, eles estão aqui. Não é um elefante na sala. Está aqui, ó. Os pecados são esses. Eu não vou inventar desculpa. Eu não vou dar outro nome. Chamar de tropeço, de deslize, é pecado. Eu falhei, eu errei. É que a gente vai dando nomes bonitinhos, né? A gente vai transformando as coisas muito ruins que a gente fez, a gente vai amansando. Não, eu errei, eu pequei, eu falhei. Primeiro passo, admitir os nossos pecados. Não há espaço para desculpa. E aí, o que acontece? Essa admissão abre espaço agora para um relacionamento restaurado. Ele diz, recebe-nos. Por quê? Porque agora você admitiu, você externalizou, você disse, eu errei. E agora o relacionamento é restaurado. É interessante que Deus não só tira os nossos problemas, que são os nossos pecados, mas Ele nos dá algo melhor. Ele poderia só perdoar e ficar de longe, falar, está tudo bem, vocês estão perdoados, mas fica você aí, eu fico aqui. Deus nos perdoa e Deus nos recebe de volta. Olha que coisa linda. O pai do filho pródigo poderia falar assim, tá bom, eu te perdoo, segue a tua vida, está tudo bem. Mas o pai fala para o filho, fala para os empregados, na verdade, vão buscar uma roupa da melhor qualidade, vão buscar um sapato da melhor qualidade, vão colocar um anel no dedo dele, ou seja, vão restaurar tudo que ele tinha como se ele não tivesse ido embora. Aí eu te pergunto, o que é o amor de Deus? Que nos recebe de volta como se a gente nunca tivesse errado, como se a gente nunca tivesse ido embora, como se a gente nunca tivesse pisado na bola.
Que amor é esse? Que explica isso? Eu tenho uma experiência muito pessoal, acho que eu nunca falei isso publicamente na minha vida. Quando eu tinha 16 para 17 anos, adolescente, né? E por mais que eu fosse líder na igreja, ministrava, dava aula e tal, adolescente. E aí, era a época que estavam os blogs surgindo, olha, parece outro mundo, né? Os blogs eram assim, a maior novidade do universo, eram aqueles blogs. E aí um amigo nosso, tinha uma situação, tal, um blog, e eu vi um comentário, e eu fiquei ali com um sentimento ruim, e eu publiquei um comentário anonimamente falando mal de uma outra pessoa da igreja. Porque, vocês entenderam, foi gerada uma situação ali, eu fiquei com um sentimento ruim, de competição, sei lá, de desdém, como se eu tivesse sido deixado para trás. E aí eu peguei e botei um comentário lá para essa pessoa, anonimamente, que os blogs maravilhosamente permitiam, né? Olha que loucura. Você ia lá, colocava um comentário anônimo, e eu detonei essa pessoa. Só que, para minha tristeza ou para minha alegria, sei lá o meu amigo, dono do blog, conseguiu rastrear o meu endereço. E ele descobriu que era eu que tinha escrito. E ao invés de me falar, ele, muito amigo, contou para a pessoa que eu xinguei, que era amigo nosso também. E aí tinha um churrasco na casa do pastor da igreja, naquele dia que ele descobriu. É assim, a cena de seriado, né? E aí todo mundo tentando, nossa, vocês viram que alguém colocou um comentário? E eu lá, meu Deus. E eu já sabia que tinha dado a porcaria toda. E eu falava, e a pessoa, todo mundo estava lá. E aí essa pessoa veio e a gente conversou. E eu lembro que eu chorei, assim, eu fiquei arrasado, com vergonha do que eu tinha feito. E eu falei assim, me perdoa. Eu fiz isso, mas olha, já me arrependi, se eu pudesse voltar atrás. Eu estava realmente arrependido. E essa pessoa me falou, eu te perdoo, mas eu não sei se a nossa amizade vai voltar a ser a mesma coisa. E aquilo me doeu muito, porque era uma pessoa que eu gostava muito da amizade. E a pessoa disse, eu não sei se vai voltar a ser a mesma coisa. E eu falei, tá bom, né? Não posso fazer nada. Tá, que bom que você já me perdoou, né? E olha que coisa louca. Pouco tempo depois, a nossa amizade ficou melhor do que era antes. E eu nunca me esqueci disso. Porque isso me marcou muito. Eu pensei, essa pessoa tinha tudo para nunca mais querer ser minha amiga. E essa pessoa se tornou mais minha amiga do que era antes de eu fazer isso. Esse é o amor de Deus para nós. Isso é uma pequena ilustração do amor de Deus para conosco. Deus podia falar, eu te perdoo, mas fica na tua que eu fico na minha. Fica você lá e eu cá. Mas Deus fala, não, eu vou te receber como se você nunca tivesse ido embora. Como se você nunca tivesse tropeçado. Como se você nunca tivesse errado. E a oração que começa, perdoa os nossos pecados, termina em louvor. Ele diz, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Qual é o fruto dos nossos lábios? Louvor e ações de graças. Por isso que Hebreus 13 cita esse texto e diz, o nosso louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. O fruto dos nossos lábios é louvor. A gente vem pedindo perdão, e quando a gente é perdoado, o cântico que era de perdão, de penitência, vira um cântico de louvor e de ações de graças. Deus oferece a sua bênção para conosco, que nós devolvemos em forma de louvor. E aí o versículo 3 nos mostra de onde nós deveríamos nos afastar. Ele diz assim, a Assíria não pode nos salvar. Nós não montaremos cavalos de guerra. Primeira coisa, o arrependimento verdadeiro passa por colocar a confiança totalmente em Deus. E aqui é uma coisa muito importante para nós, preste atenção. O arrependimento passa por abrir mão dos ídolos. Aqui ele vai dizer, o poder da Assíria e os cavalos do Egito. O Egito e a Assíria eram as duas maiores potências mundiais a essa época. O que Israel está dizendo? Nós somos um povinho de nada. Nós não temos força nenhuma, nós não temos exército nenhum, nós não temos poder militar nenhum. O que a gente precisa? A gente precisa de aliança com quem tem. A gente precisa se unir à Síria e ao Egito. O que Israel fazia? Ficava cortejando a Síria e ficava cortejando o Egito. Agradava um, agradava outro, porque eles pensavam, aqui a gente fica bem.
Sabe aquela criança que sofre bullying na escola, que a gente não chamava de bullying? E aí você pensa assim, vou ficar forte, vou ficar amigo de um fortão, valentão, que aí ele me defende, né? Se acontecer alguma coisa, ninguém mexe comigo, porque eu sou amigo eu sou da gangue do Beltrano, eu sou amigo do fulano. Né? Israel pensava assim, eu vou ficar amigo do grandão do recreio, que aí ninguém mexe comigo. Só que Deus está dizendo, Israel, não é para você ficar amigo do fortão, é para você confiar em mim. Não é para você confiar no poder da Síria, não é para você confiar nos cavalos do Egito, é para você colocar sua confiança em mim. E agora eu te falo, né? Quais são os nossos ídolos de hoje em dia que a gente coloca a nossa confiança? Nosso emprego? Os seguidores que a gente tem na rede social? Ah, não, mas eu tenho não sei quantos mil seguidores. O conhecimento, meu mestrado, meu doutorado, meu isso, meu aquilo, meus diplomas. Quais são os ídolos que a gente fala? Ah, não, mas eu tenho isso. Ah, não, mas eu tenho aquilo. A nossa confiança deve estar exclusivamente em Deus. O arrependimento passa por isso. E às vezes Deus nos tira essas coisas, para nos mostrar como a gente dependia dessas coisas. Esses dias nós temos, né, preparado as coisas todas para o Nicolas, meu sogro e minha sogra estão aqui ajudando a gente, tudo, a gente catalogando. E assim, a gente ganhou muita coisa, o pessoal foi, todo mundo da igreja, nossos amigos, muito generosos, uma benção, e mesmo assim a gente tem um monte de coisa para comprar, gastar, preparar, e aí você começa a ver dinheiro saindo, você fala, meu Deus, como que é isso? A conta não fecha, não está fechando, e aí nessas horas, todos os dias, eu estou falando de algo que todos os dias eu tenho pensado, e eu falo para a Andressa isso, a nossa confiança está em Deus, a provisão vem de Deus, não é do nosso salário, não é do nosso emprego, não é da herança que você tem, não é da poupança que você fez, não é do teu seguro de saúde, tudo isso é maravilhoso, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. É Deus. Ah, não, mas eu tenho milhões de seguidores, beleza, a segurança tem que estar em Deus. Ah, não, mas eu tenho diplomas, a sua segurança tem que estar em Deus. Inclusive os ídolos religiosos precisam cair. A igreja moderna oferece um monte de ídolo para a gente trocar. Deus é muito difícil, Deus é complicado, Deus é difícil de acessar. Então o que a gente faz? A gente cria uns métodos, a gente cria nome, a gente cria culto especial, a gente troca Deus por programação. O método tal, o livro tal, a campanha tal, a gente vai trocando Deus por essas tecnologias. E é interessante que Deus diz, vocês têm que confessar os pecados, vocês têm que me louvar e vocês têm que renunciar aos ídolos. Olha, nunca mais diremos nossos deuses para aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Deus está dizendo, os ídolos foram feitos por vocês. Eu estou muito acima de vocês. E aí ele termina, é engraçado que essa frase parece que de repente está aqui jogada. Ele diz, porque tu amas o órfão. E ela não está jogada, Deus está dizendo, Deus é o pai dos órfãos. No dia das mães, Deus é pai e mãe dos órfãos. Que na verdade é isso que está dizendo. Deus ama com amor que uma mãe ama o seu filho, com amor que um pai ama o seu filho. O profeta Isaías até diz, né, para comparar, ainda que uma mãe, quer dizer, ele estava uma coisa mais difícil do mundo, ainda que uma mãe consiga, olha, talvez, esquecer do seu filho. E ele está querendo dizer, isso é uma coisa quase impossível de acontecer. Eu não me esquecerei de você. Deus é o pai daqueles que estão desamparados. Deus é quem cuida daqueles que estão esquecidos. Deus está dizendo, Israel, eu não vou te abandonar, porque eu te amo com amor eterno. Eu te amo com amor leal. Eu te amo com amor que não é baseado no que você faz por mim. Eu te amo com amor que é baseado no que eu sou para você. Olha que coisa linda. Se nós dependêssemos do amor de Deus pelo que nós fazemos, a gente já tinha perdido esse amor há muito tempo. Mas Deus nos ama com amor que Ele mesmo promove por nós. E aí os filhos de Oséias, que foram chamados de não amada e não meu povo, no capítulo 2 ele diz, serão rebatizados. Graças a Deus, vão no cartório e vão trocar esse nome, num cartório espiritual, né? E o nome deles agora vai ser amada. E aquele que era não meu povo vai ser, tu és o meu povo. Deus troca o nosso nome, Ele troca a nossa vergonha, Ele troca o estigma, que nem Ele fez com Jacó. Jacó que era enganador, Deus diz, agora vocês vão receber um novo nome, e o seu nome vai ser Israel, príncipe de Deus. A gente vai recebendo tantos nomes na nossa vida, né?
na nossa família, no nosso trabalho. Ah, fulano é não sei o que lá, é sem vergonha, é trapaceiro, é folgado, é não sei o que. A gente vai ganhando esses rótulos. E Deus troca o nosso nome. Quando a graça de Deus nos atinge, nós agora passamos a ser, o nosso nome passa a ser um memorial da graça de Deus, um memorial daquilo que Deus fez na nossa vida, um memorial da transformação que Ele operou nas nossas vidas. E aí vem, para a gente caminhar para o final, um Deus que cura, a promessa de restauração. Depois da oração de arrependimento do povo, Deus passa a falar. Deus não rejeita um pecador arrependido. Eu gosto que o autor desse livro, Raymond Ortlund, ele diz assim: Deus tem uma fraqueza por pecadores arrependidos. Parece uma heresia falar que Deus tem uma fraqueza, mas no sentido de que Deus tem um fraco, e o fraco de Deus é, Ele não consegue resistir pecadores arrependidos. Por isso que ele diz, um coração quebrantado o Senhor não vai rejeitar. Um coração contrito o Senhor não vai rejeitar. Nós temos essa certeza. A doença que nós temos, olha só, ele diz, eu curarei. Curarei o quê? A infidelidade. Preste atenção. A palavra infidelidade, ela pode ser traduzida como apostasia. Essa apostasia é uma rejeição total a Deus. É uma doença que não tem cura. É uma doença espiritual que não tem cura. Só Deus pode curar essa doença. Por isso ele diz, eu curarei a apostasia, a rebeldia de vocês, e os amarei de todo o meu coração. Olha que coisa linda, a promessa de Deus para nós é que Deus vai nos amar de todo o coração. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer. Como diz a canção que a gente já cantou aqui tantas vezes, né? O Deus que tira Daniel da cova dos leões, o Deus que anda sobre as águas, o Deus que cura multidões, o que multiplica o pão, que faz e acontece. Mas o maior milagre ainda é a transformação. Ele tira a nossa rebeldia e nos dá um coração que o ama. Ele nos dá a salvação, por isso que diz a canção, né? E o maior milagre já operou em mim. O maior milagre Ele já fez em nós. Aquilo que não tinha cura, aquilo que não tinha jeito. Tem uma música do Chico Buarque que chama A Flor da Pele, que ele diz assim, o que nem 10 mandamentos vão conciliar, o que nem todos os ungüentos, nem todos os orixás, nem nada. Ele está querendo dizer, nenhuma religião, nenhum Deus. Eu vou tentar o espiritismo, eu vou tentar Umbanda, eu vou tentar o candomblé, eu vou tentar qualquer coisa. Ele diz, o que não tem mais jeito, nem nunca terá, o que não tem juízo. E a música do Chico é muito triste, porque na música do Chico, o que não tem jeito, não tem mesmo. Não resolve. Mas graças a Deus que a gente não vive uma música do Chico Buarque, a gente vive a palavra do Senhor. E Deus diz, a doença que não tinha cura, eu vou curar vocês. Eu vou restaurar vocês, eu vou dar para vocês um coração transformado. O que diz em Ezequiel 37, o coração de pedra vai virar um coração de carne. O que era morto vai voltar a existir. O vale de ossos secos, os ossos que se batiam, agora vão começar a criar músculos, vão criar carne, cartilagem, e vão voltar à existência. E aí a pergunta é, né? A gente fala da cura. O que é para Deus curar a nós? Qualquer enfermidade, qualquer coisa. Se o pior Ele já fez, se o mais difícil Ele já fez por nós. O Hernandes Dias Lopes fala aqui sobre esse trecho, quando ele fala sobre do orvalho, Deus diz, eu serei como orvalho para Israel. Ele diz assim, o orvalho tem 4 características. Ele vem sem alarde, ele cai à noite, na nossa noite escura da alma, nos momentos mais difíceis, quando ninguém está vendo. Ele vem do céu. E ele é abundante. Lá em Israel, o orvalho é que salvava a falta de chuva. É um deserto. O que salvava era o orvalho que caía à noite. Deus está dizendo, eu vou ser essa chuva que vai cair constantemente, essa água que vai estar sempre renovando vocês. E aí, é o Espírito que desce sobre o povo. E aí a gente termina com as bênçãos da restauração. Essa igreja restaurada agora vai explodir em vida. E a gente vai ver 5 características dessa vida nesse trecho. É uma vida que traz crescimento e frescor. É uma vida que traz estabilidade. É uma vida que traz vigor. É uma vida que traz perfume. E é uma proteção para quem precisa. Veja só. Ele, Israel, florescerá como lírio.
como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes. Veja só, a igreja restaurada cresce e tem um frescor da presença de Deus. A igreja restaurada é estável, ela é inabalável, como o cedro do Líbano, ela vai aprofundar suas raízes, pois está firmada em Deus. Aí ele diz, os seus brotos crescerão. A igreja restaurada tem força interna, tem vigor, ela tem beleza, ela fala, olha, o seu esplendor será como o da oliveira. A gente já viu isso, a oliveira é uma árvore que está lá, está sempre lá, ela resiste aos tempos difíceis. E aí diz, a sua fragrância como a do cedro do Líbano. A igreja restaurada, o povo de Deus restaurado, tem o bom perfume de Cristo, ou seja, anuncia ao mundo o Deus que sustenta. E por último diz, florescerão, os que habitavam a sua sombra, voltarão. A igreja restaurada é abrigo para os que estão cansados. Os que deitavam debaixo da sombra vão poder deitar e vão poder descansar. O povo de Deus restaurado agora é bênção para aqueles que precisam, para aqueles que estão cansados, anunciam esse Deus que ama e que salva. E o texto termina com essa advertência. O que Efraim ainda tem com os ídolos? Quando Deus pergunta o que Efraim ainda tem com os ídolos, é uma forma de dizer, a gente já esclareceu as coisas. Eu, Deus, sou a única cura disponível para Israel. Os ídolos só causam mais mal. E aí ele diz, sou eu que lhes respondo, e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. O que ele está dizendo é o seguinte, quem se volta para Deus em busca de salvação, experimentará uma constância de vida, sempre haverá frutos, sempre haverá bênção, sempre haverá salvação. Meus irmãos, eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós estamos diante de um Deus que cura. Nós cremos que Deus cura do câncer, Deus cura de Covid, Deus cura de diabetes, Deus cura qualquer doença, Deus cura qualquer coisa. Mas esse Deus, ele pode curar muito além da nossa parte física, ele é o único que cura o nosso coração. Ele é o único que cura a nossa inclinação rebelde, ele é o único que cura o nosso pecado. Ele é o único que tem a vacina total e plena para o nosso pecado. E isso só acontece quando nós passamos pelo arrependimento. É tempo da gente se voltar para Deus. É tempo da gente se voltar para Deus, é tempo da gente abandonar os ídolos, é tempo da gente renunciar aos nossos ídolos, é tempo da gente falar, Deus, eu não confio mais nisso, naquilo outro, eu vou deixar os meus seguidores, eu vou deixar os meus diplomas, eu vou deixar o meu salário, eu vou deixar meus familiares, não vou colocar neles a minha confiança. É tempo da gente voltar para Deus e dizer, Deus, a minha confiança está somente em Ti. E nós temos uma certeza, meus irmãos, nós ainda temos uma certeza maior, porque nós conhecemos o mistério da cruz, e nós sabemos que na cruz, Cristo Jesus levou todos os nossos pecados. Nós somos aceitos, nós somos perdoados, nós somos restaurados. É tempo da igreja confessar os seus pecados, é tempo da igreja se voltar para o Senhor, é tempo da igreja pedir novamente uma visitação de Deus, é tempo da igreja pedir restauração de Deus, para que a gente experimente desse crescimento, para que a gente experimente desse vigor, para que a gente experimente desse cheiro exalando de nós, não mais esse cristianismo morto, esse cristianismo morno, essa vida espiritual fraca, mas que a gente experimente um tempo de graça, de poder, de visitação, de verdadeiro arrependimento, de verdadeira contrição, de verdadeiro quebrantamento diante do Senhor. Senhor, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor. Nós pedimos ao Senhor misericórdia sobre nós. Obrigado porque o Senhor nos chama. Obrigado porque a Tua graça um dia nos atingiu e ela continua a nos atingir constantemente. Pai, derrama sobre nós um espírito de quebrantamento, para que haja arrependimento verdadeiro, para que nós voltemos dos nossos caminhos, para que nós desfaçamos aquilo que temos feito errado, para que nós abandonemos os nossos ídolos, que nós renunciemos aos nossos ídolos. Os nossos ídolos não são a Síria, não são o Egito, mas muitas vezes são os nossos diplomas, os nossos seguidores, o nosso poder, o nosso dinheiro, a nossa poupança. Muitas vezes são as nossas ferramentas, são a nossa posição. São tantas coisas que nós nos apegamos, e nós tiramos a confiança e o foco do Senhor.
Pai, nós renunciamos aos ídolos e nós queremos voltar somente ao Senhor. Só o Senhor tem poder, só o Senhor tem a cura, só o Senhor pode nos curar e nos sarar. E nós pedimos ao Senhor, cura o nosso coração, transforma o nosso coração, para que nós experimentemos da Tua presença e nós experimentemos do crescimento que o Senhor dá, da vida que o Senhor dá, para que nós não mais andemos fracos, mas nós temos a força do Espírito de Deus em nós, para que a nossa fé seja uma fé forte, uma fé estável, diante das circunstâncias da vida, que a gente tenha a plenitude do Senhor para crer, para confiar, para continuar, diante dos dias difíceis, que a gente tenha a capacidade do Senhor de exalar o bom perfume de Cristo, para que mais pessoas conheçam o Teu nome, para que mais pessoas conheçam o Teu Evangelho, para que mais pessoas sejam transformadas, para que aqueles que estão cansados, como nós cantamos hoje, que a gente diga aos cansados, o Teu Deus é contigo, o Teu Deus te fortalece, o Teu Deus virá mais uma vez te salvar. Que a gente se aproprie dessa promessa, que a gente viva debaixo dessa promessa, crendo que o Senhor é o Deus que nos cura, o Senhor é o Deus que nos restaura. No nome de Jesus, o Teu Filho, que nós oramos. Amém, amém.